Associação de indutores, pessoal. Então, da mesma forma que nós vimos lá para os capacitores, os indutores eles também podem ser associados tanto em série quanto paralelo ou numa associação mista. Tá? Por que eu faria isso? Na prática, muitas vezes a gente faz isso também, porque eu quero, por exemplo, no caso do indutor série, esse indutor estaria submetido, se fosse um indutor apenas, ele estaria submetido a uma tensão muito grande. Então, colocando indutores em série, eu consigo distribuir a tensão em cima desses indutores. Esse seria um motivo. Quando eles estão em paralelo, eu posso dividir a corrente entre eles, tá? Então eu posso utilizar indutores de capacidade de corrente menor, tá? Então eles são bastante utilizados na prática, tá? Associação de indutores. Então o primeiro deles, associação série, tá? Qual que é o meu objetivo? Quando eu estou analisando vários elementos em série em paralelo, fica muito difícil a gente analisar todos eles de uma vez só. Então o que a gente faz? A gente pega todos esses componentes e transforma num componente único equivalente, tá? Então, nesse caso aqui, indutor série, eu quero transformar ele em um indutor apenas, um indutor equivalente. Da mesma forma que a gente tinha lá no capacitor equivalente ou no resistor equivalente, tá? Como é que eu chego nessa equação do indutor equivalente? Então, vamos lá, vamos tentar achar de onde que vem a equação do indutor equivalente, tá? Se a gente fizer um Kirchhoff dentro desse circuito aqui, ó, nós teremos assim, ó, vamos sair desse ponto aqui, já foi definida uma corrente, então o positivo está sempre do lado esquerdo aqui, ó, essa corrente passou por aqui e produziu um mais e um menos, tá? E aí nós vamos fazer o quê? Vamos somar essas tensões. Então vai ficar menos V, mais V1, mais V2, mais V3, igual a zero. E daí eu passo o V para o outro lado. Tá? Então a tensão total aqui é a soma da tensão nos indutores. Ok? Até aí não tem nada de novidade. Só que o que é a tensão, pessoal? A tensão no indutor ela é a indutância vezes a derivada da corrente. Tá? Só que a corrente num circuito série, ela é a mesma para todos os indutores. Por isso que ele é um série, porque a corrente é a mesma, tá? Então eu posso ter indutâncias diferentes, mas a corrente é a mesma. Então, no lugar da tensão, vou trocar pela sua indutância de cada indutor vezes a derivada da corrente, que é a mesma para todos, tá? Então, esse termo aqui, pessoal, ele é constante para todos eles, todos os indutores. Então, eu posso colocar em evidência, tá? Então, vai ficar esse cara aqui em evidência, L, DI, DT, e vai ficar a soma de todas as indutâncias, L1 mais L2 até o Ln, que são N indutores, tá? E o que acontece? Eu tenho que comparar essa equação com N indutores com essa equação aqui que só tem um indutor. E essas equações, essas duas equações têm que dar a mesma tensão e corrente, tá? Então olha essa equação aqui, eu tenho a tensão total, um monte de indutâncias aqui, d e dt. E aqui eu tenho uma indutância só, d e dt. Então o que falta para essas duas equações serem iguais? O V é o mesmo, tá? Mesmo desse aqui. O d e dt é o mesmo desse aqui. O que falta? Esse L equivalente tem que ser igual a essa soma de indutâncias, tá? Então, esses dois termos têm que ser iguais. Então, a indutância equivalente é o quê? É a soma das indutâncias, tá? Isso fica exatamente igual à equação do resistor, tá? Então, o resistor e o indutor têm as mesmas equações de associações, tá? Ao contrário do capacitor. Lá do capacitor eram as mesmas equações ao contrário, né? Aqui não. Aqui são exatamente as mesmas equações. Então, no série do resistor, eu somo os resistores. Somo as resistências. Na associação série de resistores, eu somo as resistências. Na associação série de indutores, eu somo as indutâncias, tá? E na associação em paralelo, pessoal, tá? Nós temos aqui, ó, uma tensão, uma corrente sendo aplicada aqui a todos eles, né? E cada um vai ter a sua corrente individual, tá? E eu quero transformar isso aqui num circuito equivalente, tá? Então, o que eu faço? Eu aplico um somatório de correntes aqui. Eu estou aplicando nós, na verdade, nesse nozão aqui em cima, né? Porque todos eles estão na mesma tensão, então eles são o mesmo nó, tá? Então, se eu somar as correntes aqui, eu tenho uma corrente entrando igual a soma das correntes que estão saindo. Tá? Que é I1 mais I2 mais I3 até IN. Tá? Só que o que é a corrente num indutor, pessoal? O IL ele é 1 sobre a indutância, integral de
T0 até T, da tensão, dt, mais uma corrente inicial, tá? Então, vou substituir aqui, ó, no lugar do I1 vai ser 1 sobre L1, integral da tensão, só que estão todos em paralelo, pessoal. Então, a tensão em cima deles é a mesma, tá? No série, a corrente é a mesma, no paralelo, a tensão é a mesma, tá? Então, em cima de cada um deles, eu tenho a mesma tensão, tá? Então, eu vou substituir aqui, ó, essa equação aqui. No I1, eu tenho 1 sobre L1, né? A impedância é diferente. E a mesma tensão para todos eles, com diferentes correntes iniciais, né? Tá? Só que a tensão é a mesma, tá? Então, se a tensão é a mesma, eu posso colocar essa integral em evidência, tá? Que é o que eu fiz aqui, ó. Olha aqui, ó. Coloquei a integral de v dt em evidência. E sobrou quem na frente? 1 sobre L1, mais 1 sobre L2, mais 1 sobre L3, até Ln, tá? E aqui ficou todas as correntes iniciais de cada um dos indutores, tá? E se eu olhar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar essa equação com essa desse circuito aqui, tá? Então, nesse circuito aqui eu tenho aqui 1 sobre L equivalente, né? Que é essa mesma equação aqui. A integral dessa tensão aqui, que é a mesma dessa, né? Porque eu estou fazendo para a mesma tensão e tem que dar a mesma corrente, tá? Então, o que eu vou fazer? Essa equação da esquerda tem que ser a mesma da direita, tá? Então, ó, se a integral daqui tem que ser igual a essa aqui, ó, tem que ser igual, tá? E aqui eu tenho um número, tá? Tem que ver que todas essas correntes iniciais, isso aqui vai dar um número. Vou chamar de número A, por exemplo, tá? Tudo isso aqui tem que ser igual a esse, que vai ser um A também, tá? É o mesmo número. Aqui o resultado ia dar, digamos, 5 amperes, tá? Aqui vai dar 5 amperes também, tá? É só a condição inicial que a gente ajusta do L equivalente para dar igual ao somatório de todos, tá? Então, quando que essas duas equações vão dar iguais? Quando o que tiver aqui na frente for igual ao que tiver aqui na frente, tá? Então, 1 sobre L equivalente tem que ser igual ao somatório dos L's, tá? Isso aqui tem que ser igual. E daqui a gente tira a equação do indutor equivalente, que ela é igual à dos resistores, né? Então, lembram a dos resistores? Como é que era? Era 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante, tá? É a mesma equação desse aqui, ó, tá? Só que no lugar de resistência e indutância, tá? Então, a associação é a mesma coisa do que se fosse para resistores, beleza? Vamos fazer um exemplo agora só para a gente entender melhor, tá? Então, exemplo. Vamos fazer um misto já direto, né? Então, encontra a indutância equivalente desse circuito aí, tá? Então, lembrando lá de resistores, pessoal, é bem fácil da gente fazer. Então, lembra quando tinha esse tipo de exercício? Nós começávamos, se eu quero a indutância aqui, ó, entre esses dois terminais, a gente começa geralmente pela outra ponta, tá? Então, aqui, ó, a corrente ela vai fazer isso aqui, ó, tá? Vai passar por esse resistor, aqui ela vai se dividir, ó. Um pouco vai para cá, um pouco vai para lá, ó, tá? Se vocês olharem aqui, ó, essa corrente que passou nesse indutor aqui, ó, ela vai descer e vai produzir vai passar nesse cara aqui também e vai produzir aqui, ó, tá? É a mesma corrente que está descendo aqui, ó, que está passando aqui, ó. Estão vendo? É a mesma corrente, tá? Então, o que que acontece? Ó, o menos está ligado no mais, o menos está ligado no mais, e é a mesma corrente. Se é a mesma corrente em dois elementos, eles estão em série, tá? Então, em série. Então, eu vou fazer um série desses três resistores aqui, ó. Como é que é o série de indutores? É a soma das indutâncias, tá? Então aqui vai ficar 20 mais 12 mais 10, que vai dar 42 henries de indutância, tá? Daí, esses três indutores aqui, ó, pessoal, vão virar um indutor só, tá? Vão virar um indutor só. Eu aconselho vocês a redesenharem aqui. Eu não redesenhei, mas aconselho vocês a redesenharem, tá? Então aqui vai ficar um indutor só aqui, ó, tá? Aqui ficou 7 ens e aqui ficou 42 ens. Então, olha aqui, esses dois indutores, o D7 e esse equivalente LS1 aqui, ó, eles estão em paralelo, né? Porque se eu vim com uma corrente aqui, ó, elas vão descer aqui e vão se dividir, né? Então, a corrente nesse indutor e nesse não são iguais, não são as mesmas correntes. Mas a tensão entre eles é a mesma, porque ó, eles estão mais ligados com mais e menos ligados com menos. Tá? Então, eles estão em paralelo. Tá? Paralelo, então, a gente usa o produto pela soma. Tá? Então, 7 vezes 42 dividido por 7 mais 42. É a mesma equação, usa o produto pela soma. Tá? Ou usa aquela outra equação lá, que é 1 sobre L equivalente, seria aqui 1 sobre
1L1 mais 1 sobre L2. 1 sobre L2, tá? Então pode usar essa equação aqui ou faz pelo produto pela soma. É a mesma coisa, tá? Não mudou nada, tá? Então, paralelo desses dois aqui deu, então, 6 Henries. Então, posso fazer o paralelo desses dois aqui, vai ficar como? Vai ficar um circuitinho assim agora, né? Circuito assim, tá? E esse aqui é 4 Henries, que não mudou. Esse aqui é 8 Henries. E esse aqui vai ficar o paralelo que deu 6 Henries. Então, agora, que circuito que é esse, pessoal? O circuito é fácil de ver, né? É um circuitinho série, né? Porque a corrente que passa por todos esses indutores aqui, ó, esses dois físicos e esse aqui equivalente, ela é a mesma corrente. Vai produzir mais assim, mais assim. Então está mais ligado com menos. Então isso aqui é um série, tá? Então fazer um série desses caras ali vai dar a soma do 4 aqui com o 8 com o equivalente que dava aqui 6, né? Então vai dar 18 N's, tá? Então o equivalente total disso aqui dá 18 N's. Eu vou colocar mais alguns exercícios, pessoal, lá na lista, e daí vocês podem dar uma treinada nesse tipo de exercício. Eu vou fazer só isso aqui por enquanto, porque ele é bem simples, tá? Ele é idêntico àquela de resistores, não muda nada, tá? Bem tranquilo de fazer, tá? Então tá, feito, pessoal.